Eu estou conversando sobre economia e jornalismo com o jornalista Almir Hoffman de Lara, que possui mais de 20 anos de experiência na área. Senhor Almir, hoje o senhor não está aposentado, mas durante sua carreira, durante esses mais de 20 anos, o senhor acompanhou o surgimento de muitas empresas importantes aqui no estado do Paraná e algumas delas também deixaram de existir. Quais foram as mais marcantes? Hoje temos outras importantes também. O que o senhor destacaria? Realmente você tocou num ponto que é, de certa forma, triste, porque as grandes empresas paranaenses desapareceram. Nós tivemos um Hermes Macedo, por exemplo, que em 79 era as Casas Bahia de hoje, 200, 300, 400 casas. O Hermes Macedo, eu me lembro, tinha uma rede de 280 lojas naquele ano, 1979, e até a propaganda dele era do Rio Grande ao Grande Rio, 280 lojas filiais para atendê-lo nas suas compras domésticas e tal, né? E foi um destaque nacional. Nós tivemos Prosdóximo, nós tivemos Hermes Macedo, tivemos Móveis Simo, Refrigeração Paraná, Zenf, Zilli, tivemos grandes homens de negócios na área do comércio e na área industrial, os madeireiros também. E, infelizmente, passaram e os estrangeiros foram chegando, o capital estrangeiro, a globalização acabou chegando ao Paraná. Resultado, não existe mais nenhuma empresa paranaense, raras exceções, assim, pode ser, estejam ainda em atividade, mas muito raras. As grandes, mesmo as marcantes, desapareceram, né? Foi uma pena isso, mas é o preço da globalização, porque veio o progresso para o Paraná com a indústria automobilística, uma multidão que invadiu o Paraná, de empregados, de funcionários, de executivos de alto nível, e também vieram as grandes organizações financeiras e tal. E, de repente, o Paraná hoje é outro, Curitiba é outra cidade, Paraná Mas deixa saudades, porque eram empresas muito boas. Prosdóximo, começou fabricando bicicletas, depois geladeiras, refrigeradores e tal. E passa o tempo, né? Almir, o Brasil, nessas duas últimas décadas, principalmente, passou por diversos governos, saiu do regime de ditadura, passou por problemas graves, como uma elevada taxa de inflação. O que o senhor destacaria? Qual, para o senhor, foi o período mais difícil que o país enfrentou? Sem dúvida, foi do presidente Sarney, né? Aquele foi marcante. Eu morei 6 anos na Espanha. Fui correspondente da Gazeta do Povo, correspondente de imprensa lá. Me filiei lá ao Círculo de Periodistas Estrangeiros, era um clube de jornalistas estrangeiros, a gente almoçava uma vez por semana e tal, às vezes a convite do rei, almoçava no Palácio Real, lá em Palácio Zarzuela, e tem o Palácio Moncloa, que era do primeiro-ministro Felipe Gonçalves. E o período do Sarney, de chegar a inflação a 80% ao mês, quebra qualquer país, né? Quebra qualquer país. Aquele foi um período triste, difícil, mas Deus é brasileiro, e dizem até que é baiano, né? E o próprio Papa disse que ele também é. E o Brasil conseguiu levantar, né? Foi tocando. Como era essa imagem que o Brasil tinha nesse período que o senhor morou na Europa? Olha, é incrível. Muita gente não sabia o que era o Brasil, onde era, como é que era. Dizia, como é que os senhores vêm tanto à Europa que facilidades? Esse movimento vem, que vocês não vão para a Europa, para o Brasil. Não, é muito longe. Né? Desconheciam o Brasil, ouviam falar, mas não tinham ideia do... Agora, por exemplo, o espanhol foi um que descobriu o Brasil. O Banco Santander é um exemplo, né? E outras organizações espanholas, as seguradoras e outras financeiras e tal, e descobriram que o Brasil é uma grande potência, é um continente que realmente já é um dos países líderes, graças à política brasileira econômica que começou com Fernando Henrique Cardoso, o próprio presidente Itamar, né, logo depois da queda do Collor. Né. Então, esse desenvolvimento foi crescendo, foi feita a base do crescimento, do progresso, e o Lula teve a inteligência de seguir esse programa. Então, isso foi importante, deu esse destaque mundial que o Brasil tem hoje. Né. O Brasil hoje já tem fama realmente de um país rico, porque o espanhol sempre foi tido assim, não como país capitalista.
Capitalista era o alemão, o italiano, o suíço, o inglês e tal, o francês. E o espanhol não, nem Portugal. Portugal era o primo pobre. Primo pobre. A Espanha, ela é como mais ou menos com os mineiros nossos aqui de Minas Gerais. Eles ganham dinheiro, estão ricos, mas não escondem, sabe? Não gostam de contar e tal. Quando eu morava lá, eu me lembro que o dono do prédio onde eu tinha um apartamento era um cidadão humilde, ele vendia e entregava bananas importadas do Panamá. Ele com caixinha nas costas levava. Mas no período de férias, ele pegava a BM dele nova, ia para o litoral, para Marbella, lá nas praias, e os espanhóis todos de iates, todos com seus iates, alguns com helicóptero na rua e tal, um alto padrão de vida. Mas capitalismo sigiloso, tímido, sabe? Sr. Almir, na sua opinião de especialista, alguns especialistas do exterior têm comentado que o Brasil, em 2030, essa é uma projeção, será a 5ª economia mundial. O senhor acredita que isso é possível? É possível. Com o potencial do Brasil, se não acontecer alguma coisa mal feita pelo governo, que normalmente o governo é responsável por tudo isso, né? Uma política séria e depois mudar, de fazer... Não é um jogo, não é uma brincadeira. Mas o Brasil tem capacidade. O potencial nosso é imenso. O Brasil é o tamanho de um continente. Todo país que é grande, que tem população, então ele tem o seu mercado interno, que é muito importante. Que se há algum problema de exportação, o mercado interno absorve. Entende? Então, veja que foi o lançamento da indústria automobilística no Paraná, temos 5 fábricas de automóveis no Paraná, o pessoal achava que não ia dar certo e deu certo, né? Então, hoje, mostrando realmente que o Brasil é uma potência econômica. Sr. Almir, para encerrar essa conversa tão agradável de hoje, eu gostaria de ouvir sua opinião. Nós estamos vendo um caso aqui na América do Sul que nos entristece. O presidente Hugo Chávez da Venezuela tem fechado vários veículos de comunicação, adotado medidas econômicas consideradas polêmicas. Como o senhor vê essa situação enfrentada pelos profissionais de comunicação e também essa situação econômica desse país? Isso é uma tragédia, isso é um ato de um presidente insano, é terrível, isso é terrível, um homem fazer o que está fazendo o homem da Venezuela, com o povo dele mesmo, com os empresários, né? Ele está destruindo o país, está destruindo, não há dúvida que isso aí vai ter consequências muito sérias, vai ser algo que felizmente parece que o vírus não pegou no Brasil, ainda bem, né? O Lula estava se metendo com ele lá, mas agora parece que cortaram um pouco, esfriaram as relações, e é uma pena, e deu um mau exemplo, Peru, Bolívia, né? Todos os paizinhos lá, todos seguindo o bolivariano Hugo Chávez. Não é bem assim, né? Mas ele está sofrendo já a reação do próprio povo venezuelano. Ele vai pagar esse preço, né? Tomara. Sr. Almir, muito obrigada pela presença, por estar hoje aqui conosco, contando todas essas suas experiências de vida. Obrigada, realmente. Eu que agradeço a esse convite honroso dessa instituição, que hoje é um orgulho para o Paraná. Com certeza. Eu agradeço o convite. Obrigada. E assim termina o programa Gestão Eficaz de hoje. Você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão a nos fazer, envie um e-mail para gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Lembrando também que ainda nós estamos sorteando um livro escrito pelo jornalista Ricardo Rubner, que traz a trajetória do empresário Joanir Zonta, fundador da rede de supermercados Condo. Se quiser concorrer, envie um e-mail para nós. Eu volto na semana que vem. Obrigada pela companhia e até lá!